Meu nome é Caterine Vale, e eu era a decepção da família. Pelo menos era assim que minha irmã mais nova, a Lena, gostava de contar para todo mundo, principalmente quando tinha plateia. A última vez que ela fez isso foi num coquetel da empresa dela, lá no terraço de um prédio chique no centro. Ela estava toda arrumada, de vestido preto justo, super elegante e cheia de ambição. Eu estava num canto, segurando um copo de ginger ale, com uma blusa azul simples e uma calça velha que já tinha visto dias melhores. Aí a Lena soltou bem alto: "A Caterine conserta micro-ondas." E deu aquele sorriso, bem exagerado, só para todo mundo ouvir. Não só micro-ondas, né? Também fritadeiras, liquidificadores, torradeiras. Qualquer coisa quebrada. Ela dá um jeito, abre e conserta. O pessoal riu. Eu não. Já tinham me chamado de coisa pior. Já escutei insultos que doeram mais, mesmo ditos em voz baixa. Mas o jeito que ela falou, como se eu fosse uma piada, uma brincadeira, me pegou diferente naquela noite. Eu já estava pensando em ir embora quando as portas duplas se abriram e entrou a Mara Kingsley, a CEO de uma das empresas de tecnologia que mais cresce na região. Ela deu uma olhada rápida pela sala, e aí o olhar dela parou em mim. E, para surpresa de todo mundo, inclusive da Lena, a Mara sorriu e disse, bem alto: "Caterine, eu estava esperando te ver aqui." A Lena ficou muda. A sala inteira ficou quieta. E foi aí que eu entendi: às vezes, a sua reputação chega primeiro que você. Eu nem sempre fui a decepção da família. Um dia, eu fui a estrela brilhante. Eu tirava as melhores notas, ganhei uma bolsa para a faculdade, recebi a carta de aceitação da faculdade de Direito, aquela que ficou pregada na geladeira como um troféu. Naquela época, nossos pais tinham orgulho de mim. A Lena ainda usava aparelho e vivia de olho arregalado, me seguindo para todo lado. Ela sempre dizia: "Quero ser igual a você." Mas isso não durou muito tempo. Quando eu tinha 22 anos, tudo desabou. Começou quando minha mãe ficou doente. Meu pai tentou esconder o quanto era sério, mas eu sabia. Tive que adiar meu primeiro semestre na faculdade de Direito para ficar em casa e ajudar. Aí minha mãe se foi, assim, quietinha, como se tivesse desaparecido. E, de repente, eu não era mais uma futura advogada. Eu era a pessoa que dobrava as contas do hospital, que fazia jantares congelados pro meu pai, que parecia ter esquecido como falar. A Lena não lidou bem com isso. Ela se jogou nos estudos, na dança, fingia que estava tudo bem. Eu não a culpei. Éramos só duas garotas tentando sobreviver numa casa que só tinha eco. Nunca mais voltei para a faculdade de Direito. A bolsa venceu. Consegui um emprego na recepção para pagar as contas. E quando a tristeza do meu pai virou bebida, e a casa começou a desmoronar com torneira vazando, curto-circuito, ar-condicionado quebrado, eu fiz o que precisava ser feito, aprendi a consertar as coisas. Você ia se surpreender com a sensação de segurar um testador de voltagem e descobrir o problema de um aparelho que ninguém mais conseguia fazer funcionar. Eu assisti vídeos, li manuais. Queimei 2 secadores de cabelo antes de acertar. Com o tempo, consertar as coisas deixou de ser só uma necessidade da casa. Virou meu trabalho. Larguei o emprego de recepcionista e abri meu próprio negócio de conserto. Só eu, uma bancada usada e uma placa azul, grande, que eu mesma pintei, dizendo "conserta tudo." Não era nada glamuroso, mas era honesto. E toda vez que eu devolvia uma torradeira funcionando para uma senhora idosa que não queria comprar outra, eu sentia algo que a faculdade de Direito nunca me deu: paz. Mas minha família. Eles não viam desse jeito. Nos jantares de ação de graças, eu era outra filha. Aquela que consertava fios, torradeiras, micro-ondas, enquanto a Lena impressionava todo mundo com o trabalho dela, as estratégias corporativas, as roupas chiques, o LinkedIn dela todo bonitinho. Ela trabalhava para Mara Kingsley, sabe, aquele tipo de chefe que aparece nas manchetes. E a Lena falava da Mara como se fosse uma rainha, como se ela fosse tudo. Eu não ligava de ficar invisível nesses jantares, mas a Lena fazia questão de me deixar visível de um jeito ruim. Ela soltava umas como: "Pelo menos eu não joguei meu diploma fora apertando parafuso." Ou: "Tem gente que trabalha com clientes de verdade, não só com gente de casa de repouso."
e dava aquele sorrisinho. Sabe aquele tipo de pessoa que fala as coisas para te provocar, para ver se você reage? Aí, quando você reage, ela te chama de sensível? Então, eu não caía nessa. O que a Lena não sabia, o que ninguém na família sabia, era que, com o tempo, eu tinha montado uma clientela sólida. Uma dessas clientes, na verdade, veio por um parceiro de logística terceirizado. E tinha um nome que eu conhecia, MK Tech Systems. Isso mesmo. A empresa da Mara. Eles me mandavam aparelhos quebrados do time de depósito deles. Ninguém do alto escalão falava comigo direto, mas o pagamento era bom, o trabalho era certo, e isso me ajudou a guardar dinheiro, comprar equipamentos melhores e até contratar um ajudante de meio período. Nunca contei pra ninguém. Nunca me gabei. Só segui em frente, consertando o que aparecia. Mas, enquanto eu ficava quieta, a Lena parecia correr ainda mais rápido, pelo menos na aparência. Ela postava sobre conferências, promoções, a vida de chefe dela toda linda. E, quanto mais ela subia, menor ela parecia achar que eu era. Eu deixava ela pensar isso. Porque aprendi faz tempo, quando alguém quer te diminuir, não é seu trabalho corrigir. O tempo é quem dá um jeito de colocar tudo no lugar. Eu só não percebi o quão rápido essa lição ia aparecer na minha vida. O problema de ter um sucesso quietinho é que ninguém repara de cara. Minha loja não era nada de outro mundo. Ficava entre uma lavanderia e uma alfaiataria, num prédio de tijolos meio desgastados, lá no lado leste da cidade. A placa na frente era pintada à mão, meio descascada pelo tempo. Lá dentro, o chão fazia barulho quando a gente andava, o café estava sempre meio frio, mas era meu. Eu construí aquilo, pedaço por pedaço. Refiz as prateleiras, instalei a iluminação, até coloquei tomadas extras quando comecei a fazer concertos mais pesados. As pessoas apareciam com controles remotos quebrados e saíam com histórias. Eu sabia o nome delas, conhecia os netos, ouvia sobre as vidas delas e como tudo parava quando uma coisa simples deixava de funcionar. Eu nunca anunciei muito. A notícia foi passando de boca em boca. E, em algum momento, eu parei de me ver como um fracasso. Eu acordava, trabalhava com as mãos, pagava as contas. Eu não devia nada para ninguém. Nem para um chefe, nem para um comitê, nem para um pai perguntando quando eu ia voltar a trabalhar de verdade. Eu consertava coisas importantes para as pessoas. Rádios antigos de família, ventiladores de avó. Uma vez, uma cliente trouxe uma cafeteira que o marido usava todo dia antes de morrer. Ela chorou quando eu devolvi o aparelho funcionando, como novo. Não era pela máquina. Era pelo que ela trouxe de volta, um pedaço de vida, uma memória. Isso significou muito para mim. Depois, com o tempo, a gente começou a pegar os contratos maiores, por meio de um parceiro de logística. Chegavam lotes grandes de equipamentos quebrados, principalmente de centros de distribuição. Nunca vinham nomes, só códigos, faturas e números de série. Aí, um dia, enquanto eu arquivava uma ordem de serviço, vi algo carimbado num recibo de entrega. Sistemas de tecnologia MK. Fiquei olhando para aquilo por um bom tempo. Era a empresa da Mara Kingsley. Eu nem tinha percebido que o meu pequeno negócio tinha acabado ajudando a cadeia de suprimentos da empresa dela. Não era direto, claro. Provavelmente a gente era contratado de um contratado de outro contratado. Mas os aparelhos continuavam chegando. A gente consertava certinho, no prazo, e eles pagavam. Nunca contei isso pra Lena, não porque eu estivesse escondendo, mas porque... Bom, pra ela não importava. Nada do que eu fazia importava pra ela, a não ser quando dava motivo pra ela me diminuir. Enquanto isso, ela só crescia. Ganhava promoções, participava de painéis, aparecia em podcasts. Virou aquele tipo de pessoa que posta conselhos de carreira no LinkedIn como se tivesse inventado a ambição. Uma vez, vi ela numa matéria online, sorrindo na frente de um prédio chique, com o título Mulheres para observar na tecnologia. Eu observei. E tudo bem. Mas vi ela esquecendo de onde a gente veio. Às vezes eu pensava, será que ela lembra que fui eu que ensinei ela a mexer no primeiro laptop? Que fiquei até de madrugada lendo o formulário de ajuda financeira para ela poder se inscrever na faculdade?
Que aceitei um trabalho que eu odiava, só para ela não precisar largar a escola quando nosso pai perdeu o seguro? Mas é assim com a memória, né? As pessoas só guardam as partes que fazem elas se sentirem importantes ou orgulhosas. E, conforme o tempo foi passando, eu fui precisando menos da verdade dos outros, e mais da minha. Hoje eu tinha meus próprios funcionários, dois trabalhando meio período, o Sam, um eletricista aposentado, e o Miles, um garoto do ensino médio que queria aprender. Eu pagava eles bem. Pagava em dia. Eles me respeitavam. E eu tocava minha lojinha com um tipo de orgulho que a Lena nunca ia entender. A gente já não passava muito tempo no mesmo ambiente. As reuniões de família ficaram cada vez menores. Nosso pai se mudou pro Arizona e parou de perguntar as coisas. Eu mandava cartão de aniversário para ele. Ele me mandava fotos do pôr do sol e do silêncio. A gente estava só. Vivendo, sabe? Cada um por si. Então, quando a Lena me ligou uma tarde e falou, você devia ir no coquetel da empresa. Vai ser divertido, eu fiquei surpresa. Perguntei, por que eu? Ela riu. Por que não? Você nunca vai nesses eventos. Tá na hora de conhecer umas pessoas que podem te inspirar a crescer. Isso já devia ter sido o primeiro sinal de alerta. Mas eu disse sim. Não porque eu queria o reconhecimento dela, mas porque parecia que era hora. Sabe quando você sente que o tempo tá pronto para ajeitar as coisas? Então, eu tava pronta para isso. Cheguei 10 minutos antes. A empresa da Lena tinha alugado o terraço de um prédio chique no centro, sabe? Daqueles lugares com luzes penduradas, vinho caro, vidro em vez de grade, para você ver a cidade inteira brilhando lá embaixo. O pessoal lá? Terno caro, salto alto, risadas treinadas, aquele tipo de conversa que parece mais networking do que amizade de verdade. Eu tava de vestido azul marinho que eu tinha há anos. Era limpo, simples, nada demais. Passei maquiagem como sempre, só pra parecer que tava acordada. Levei uma sacolinha de presente pra Lena café local, que ela adorava quando a gente era mais nova. Talvez fosse uma tentativa de paz, ou só um costume que eu ainda não tinha largado. Quando entrei, ela nem me viu de primeira. Tava cercada de gente, falando alto, rindo, mãos mexendo pra todo lado, postura impecável. Fiquei de canto, tomando uma água com gás, só olhando ela no palco dela. Aí, finalmente, ela me viu. Catherine, ela disse, chamando atenção. Você veio. As pessoas olharam pra mim. E foi aí que eu senti aquela pausa. Aquele momento em que a sala te mede e decide que você não é nada demais. Lena fez um gesto na minha direção. Pessoal, essa é minha irmã. Ela disse assim, meio de leve, mas com um tom firme, como quem quer dar um rótulo e espera que eu reclame. Ela trabalha com conserto de hardware. Eu sorri. Tem uma oficina de conserto e reforma. Isso mesmo. Um dos colegas dela levantou a sobrancelha, tipo, ah, conserta computador e essas coisas. A Lena riu. Ela tá sendo modesta. Conserta quase tudo que tem tomada. É tipo uma garantia ambulante. Todo mundo riu. Eu não. Só assenti, ainda com um sorriso no rosto. Senti um aperto no peito, mas deixei isso escondido. A Lena não parou. Virou pro cara de blazer cinza e falou. Bem, lembra que eu falei da minha irmã? Foi ela que consertou o liquidificador velho da nossa mãe, em vez de deixar ela trocar por um novo. A Catherine prefere brigar com a tecnologia do que aceitar a evolução. Mais risadas. Eu até abri a boca para responder, mas fechei. Não porque eu não tivesse o que dizer, mas porque, ali, nada ia mudar. Então, só virei pro lado, fingi olhar pra mesa, pro ambiente, sei lá. Foi nessa hora que o elevador fez andim. O terraço ficou diferente. Não silêncio, mas um silêncio tenso. Tipo quando alguém importante entra. Mara Kingsley apareceu. Tava de terninho vinho, cabelo preso, cara séria. Aquela presença que faz todo mundo ajeitar a postura sem nem perceber. As pessoas abriram caminho. Ela não parou para procurar a Lena, não ficou olhando ninguém.
Veio direto na minha direção. Catherine, ela disse, estendendo a mão. Eu apertei firme. Eu também não esperava me ver aqui, falei. Atrás de mim, a voz da Lena quase engasgou. Vocês se conhecem? Amara virou para ela, tranquila, e falou. Claro. Sua irmã é a razão pela qual o time de logística conseguiu manter o giro de equipamentos em 97%. Sua empresa usa os serviços dela há 2 anos. Achei que você soubesse. O silêncio que veio depois foi. Lindo. A Lena piscou, surpresa. Eu achei que era só um terceiro contratado. Amara respondeu. É, mas a loja da Catherine é quem eles chamam. Ela resolve problemas que a equipe de vocês nem sabe o que fazer. Aí ela virou para mim. A gente nunca se encontrou antes, mas o seu trabalho fala por você. Obrigada, eu disse, com a voz tranquila. As pessoas ao redor mudaram. Não tinha mais aquelas risadinhas falsas, nem aquele papo vazio. A Lena ficou parada, com os olhos arregalados e a boca meio aberta. Eu não esfreguei nada na cara dela. Não fiz festa por dentro. Só dei um sorriso educado, porque eu não estava ali para vencer nada. Eu estava ali para ver o momento em que a verdade entrou na sala, usando um terninho e um crachá. Amara pediu licença para cumprimentar o resto do pessoal, e eu fui até a mesa de petiscos. Minha ginger ale nem tinha esquentado na minha mão ainda. A Lena chegou devagar, falando baixinho. Por que você nunca falou nada? Eu olhei para ela. Olhei de verdade. Faria alguma diferença? Ela não respondeu. E, pela primeira vez, isso foi o suficiente. Depois disso, alguma coisa mudou ali. Não só para Lena, mas para todo mundo. Pessoas que antes nem me olhavam agora vinham falar comigo, curiosos, meio desconfiados. Perguntaram sobre a minha loja, que tipo de trabalho eu fazia, como comecei. Respondi de boa, sem florear. A verdade não precisa de enfeite. Ela só precisa de espaço para se mostrar. Amara voltou mais tarde, agora com um copo na mão e falando mais baixo. Você tem um bom olho, ela disse. Analisei o seu diagnóstico. Sua equipe resolve coisas que os nossos engenheiros largam de mão. Obrigada, eu disse. Eu tenho uma equipe muito boa. Ela sorriu e se inclinou levemente, num jeito meio de segredo. Eu valorizo precisão e lealdade. Se quiser cortar o intermediário, me avise. Ela me deu um cartão, bonito, com aqueles detalhes em relevo. Eu guardei o cartão na bolsa sem nem olhar. Vou pensar no assunto. Ela fez que sim com a cabeça e saiu andando. A Lena ficou a uns 3 metros de distância, só observando. Quando olhei para ela, dessa vez ela não desviou o olhar. Fui andando até lá, devagar. Não tinha motivo para enrolar. Ela segurava a taça de vinho como se aquilo fosse a única coisa mantendo ela firme. Eu não sabia, ela falou baixo. Eu sei, eu respondi. Ela ficou me olhando, como se estivesse tentando achar alguma coisa no meu rosto, raiva, perdão, ou sei lá, uma chance. Eu não queria te envergonhar, ela disse. Queria sim, falei. Não era para magoar, era só um fato. Você só não achou que isso ia sair pela culatra. Ela deu um leve tremor. Eu deixei o silêncio crescer. Olha, ela disse, eu trabalhei muito para chegar onde estou. Você largou tudo e ficou acomodada. Eu balancei a cabeça, bem calma. Não. Você não prestou atenção o suficiente para entender. Ela piscou, meio sem reação. Eu não fiquei acomodada, eu disse. Eu reconstruí. Ela engoliu em seco. Acho que eu sempre achei que você tinha desistido. Eu assenti. Muita gente pensou isso. Esse é o luxo de quem fica de longe. Eu não falei isso para magoar. Eu falei porque era verdade. Às vezes as pessoas criam uma história sobre você, do jeito que fica melhor para elas. E quando você cresce no silêncio, isso confunde. Isso ameaça a ideia que elas fazem de como o mundo deveria ser. A Lena olhou em volta, a voz bem baixinha, quase um sussurro. Você veio hoje para provar alguma coisa? Eu até dei uma risadinha curta, seca.
Não. Eu vim porque você pediu. Ela baixou a cabeça. Eu não falei mais nada. Não precisava. Ela já estava envergonhada o bastante por nós duas. E para ser sincera, eu não me senti vitoriosa. Não senti que ganhei nada. Eu só me senti cansada. Catherine, ela falou, eu realmente. Me desculpa. Eu assenti. Tá bom. Agora faz melhor. Ela fez que sim com a cabeça, bem devagar. Eu conseguia ver que ela estava pensando. Se ela ia mudar ou não, isso era com ela, não comigo. Eu fui embora um pouco depois. Sem drama, sem despedida grande, só um tchau silencioso. Enquanto eu descia no elevador, pensei no cartão da Mara. Eu ainda nem tinha olhado direito. Mas eu também não queria que aquilo significasse mais do que já significava. Aquela noite não era sobre chance, fama ou vingança. Era sobre equilíbrio. Sobre ver as coisas voltarem para o lugar certo. As pessoas dizem que vingança é boa, mas aquilo não era vingança. Era só a verdade. Clara, difícil e atrasada. E às vezes isso é mais forte do que qualquer outra coisa. Eu não aceitei o emprego que a Mara me ofereceu. Ainda tenho o cartão. Fica numa gaveta da minha loja, escondido debaixo de uns recibos e manuais antigos. De vez em quando, eu olho para ele. Não porque me arrependo de ter dito não. Mas porque me lembra que eu não preciso ser famosa para ser importante. Tem gente que sobe escada. Tem gente que constrói chão firme. Eu escolhi o chão. Minha loja ainda tá aberta, e mais cheia agora. A festa ajudou, claro. Vieram clientes novos, o pessoal ficou sabendo da loja. Mas não é isso que mais importa para mim. O que fica comigo são os momentos simples. Como o senhor de 80 anos que me trouxe a batedeira antiga da esposa falecida. E me agradeceu chorando. Ou a mãe solteira, que eu ajudei consertando o único notebook dela. Bem na semana das provas online. Ou o adolescente que trabalhou comigo no verão passado. E agora quer montar um caminhão de concertos. É isso que eu chamo de legado. Eu e Lena agora conversamos com mais cuidado. Não é mais como antes. Não é como irmãs que trançam o cabelo uma da outra e contam segredos. É mais como duas pessoas que estão tentando. Pessoas que, pela primeira vez, estão se enxergando de verdade. E ainda estão descobrindo o que isso quer dizer. Ela nunca mais tirou sarro de mim. Às vezes, até me pede conselhos. Coisas simples, tipo como fazer um orçamento ou consertar o termostato. E eu ajudo. Não porque quero a aprovação dela. Mas porque eu já não preciso de nada que venha dela. O que mais aprendi com tudo isso é que respeito não vem com aplausos. Ele aparece no silêncio. Quando as pessoas finalmente param de falar e começam a escutar. Eu nunca gritei. Nunca mandei todo mundo calar a boca. Nunca disse olhem pra mim. Mas, quando a hora chegou e a verdade apareceu, eu fiquei firme. E meu valor também ficou. Porque ele sempre esteve ali. Só foi ignorado por um tempo. Então, se alguém me pergunta o que eu faço, eu digo a verdade. Eu conserto o que está quebrado. E não tô falando só de eletrodomésticos.